Hoje nós vamos debater assuntos interessantes ligados à área de industrial, a questão dos conflitos, nacionalismo. Nacionalismo que sempre é um assunto assim, muito cobrado. Esse ano, por questões até estratégicas, a gente vai trabalhar essa questão nacionalista. Hoje nós vamos trabalhar sobre a questão da industrialização do espaço mundial, onde vamos debater as diferenças entre a industrialização, por exemplo, do Brasil, a industrialização que ocorreu nos tigres asiáticos. Enfim, são questões que o vestibular vem explorando em várias partes do Brasil e que nós vamos levar para você. A primeira questão que vocês podem ver, olhando para cá para a tela, ela diz o seguinte: o Brasil e a Coreia do Sul são dois países em que o processo de industrialização ocorreu de forma tardia e periférica. Sobre esses países, é correto afirmar. A primeira informação diz o seguinte: o Brasil, sob inspiração norte-americana, realizou uma reforma agrária, iniciada nos anos 50, e um enorme esforço para a melhoria do sistema escolar. Essa primeira questão, olhando para cá, voltando para cá, essa primeira questão a gente vê que é aquela chamada de aberração. Primeiro, a questão da reforma agrária e a questão de uma política voltada para a formação escolar. Infelizmente, aluno, telespectador da TV União, o que a gente sabe é que o Brasil não tem praticado uma política voltada para atender aos interesses do meio rural. Nós sabemos que, de maneira, vamos dizer assim, trágica, o Brasil tem hoje uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. E por que não dizer a maior concentração fundiária? Talvez seja um dos poucos países do mundo, se não me engano é o único país do mundo, que fazendas supera o tamanho de unidades da Federação de Estados. Na região norte nós temos fazendas muito maiores do que a área territorial, a extensão territorial, por exemplo, do Rio Grande do Norte. Então hoje nós não temos uma política fundiária voltada para atender aos interesses do campo. E a outra questão é a escolaridade. Como é que o Estado brasileiro ele tem tratado o nível educacional? Tem tratado a educação como a terceira categoria depois do nada. Basta você ver os índices educacionais que nós temos que são vergonhosos. Se colocarmos as 34 nações, 35 nações latino-americanas, talvez a qualidade do Brasil esteja lá na rabeira. Estejamos ocupando uma posição quase de lanterna. Até um assunto que a gente tem dado lá no Colégio Salesiano, quero mandar um abraço para a turma aí dos primeiros anos, dos segundos anos, atenção pessoal do primeiro ano C, comandado aí pelo amigo Leonels, pelo amigo Anderson, né, que hoje encontrou e disse que estaria ligado, atenção. Nós falamos esse ano que na situação brasileira pesa muito a questão, vamos falar assim, do IDH. O IDH brasileiro poderia ser muito melhor, o índice de desenvolvimento humano, se não fosse a péssima qualidade educacional. Nós temos uma economia avançada, nós temos um nível de vida, até certo ponto, uma expectativa de vida avançada, mas quando chega na educação, os dados são vergonhosos. Então, essa primeira informação, ela está equivocada. Vamos para a segunda, atenção, voltamos aí atenção, voltamos aí às questões na sua segunda tela, vamos ver. O que é que diz? Pronto. Na letra B. Na Coreia do Sul, o processo de industrialização ocorreu devido à instalação de multinacionais interessadas no mercado consumidor e à presença de matérias-primas minerais. Repetindo, na Coreia do Sul, o processo de industrialização ocorreu devido à instalação de multinacionais interessadas no mercado consumidor e à presença de matérias-primas minerais. Quanto a essa situação, ela também apresenta um absurdo, voltando para cá, atenção, porque a gente sabe, o modelo de industrialização quase não sai dos países tigres asiáticos, a Coreia do Sul deles, foi pautada na exportação. Esse modelo de industrialização, ele não visou o mercado interno, ele visava o quê? O mercado externo. Então, os países considerados tigres asiáticos são plataformas de exportação
para os produtos da indústria japonesa. Nós sabemos que o Japão, um país com um dinamismo industrial e tecnológico muito grande, após ter sofrido aquele abalo durante a Segunda Guerra Mundial, se compôs economicamente e começou a divulgar uma política voltada para exportação. E como o Japão, na verdade, estava numa área estratégica, era necessário que alguns países passassem a ser, vamos dizer assim, sede de filiais japonesas. E esses países são os tigres asiáticos. Mas a produção de lá não visou, obviamente, o mercado interno, e sim o mercado externo. Tudo bem que com políticas copiadas do Japão, investimentos na qualificação de mão de obra, muito depois... muitos sabemos também que a mão de obra em algumas situações não era qualificada, mas houve esse trabalho, né, para projetar os tigres asiáticos, entre eles a Coreia do Sul, como uma plataforma de exportação para produtos da economia japonesa. Atenção, tia Luz aí no Solidariedade, está atenta e com certeza ela também sabe disso. Voltando aí para a tela, vamos ver aí a letra C. A letra C diz o seguinte: tanto no Brasil quanto na Coreia do Sul, a primeira revolução industrial iniciou-se no final do século XIX e até o final dos anos 70. Suas economias se expandiram e consolidaram-se a segunda revolução industrial. Vamos aí à terceira informação. A quarta informação, a letra D. A Coreia do Sul, na década de 80, mergulhou numa interminável crise devido à elevada dívida externa. E o Brasil, no mesmo período, conseguiu driblar essa dívida externa com empréstimo de bancos japoneses. Voltando para cá, pessoal. Uma das contradições que fala aí sobre a questão dessa dívida externa, que o Brasil superou essa crise. Os anos 80, atenção, aluno que está ouvindo agora, lembrem que a década de 80 para o Brasil, ela foi horrível. A década de 80 simboliza uma das maiores épocas de crise da nossa história. A década de 60 e 70 vai ser caracterizada pelo milagre econômico. Naquele momento estava chegando dinheiro demais, a maior parte desse dinheiro vindo de bancos, de empréstimos, de instituições financeiras internacionais, os bancos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Então, vinha muito dinheiro aqui. Década chamada o milagre econômico. Como esse dinheiro não foi devidamente empregado, na década de 80 nós vamos passar por uma crise considerada uma das mais trágicas da história, a década perdida. E o que foi a década perdida? Você que está com a caneta aí, anote. Foi o momento em que a economia brasileira praticamente parou. A economia brasileira não produziu. Houve a questão da recessão, do desemprego. Muitos brasileiros deixaram o país por não terem mais condições de suportar e aqui está, porque o desemprego era muito grande. Então, esta ressaca da década do milagre econômico é exatamente a década perdida, né? Que é exatamente a década de 80. E voltemos para a tela novamente. Voltamos aí para as informações novamente, tá certo? Para que a gente possa, atenção, voltando para cá, para que a gente possa ir para a última informação na letra E. A industrialização brasileira baseou-se na substituição de importações. E na Coreia do Sul, o processo industrial buscou o atendimento das necessidades do mercado externo. Ok, pessoal? Então vejam bem, essa letra E, ela apresenta uma informação coerente, porque a nossa industrialização, ela baseou-se podem continuar aí nessa tela para a gente fazer uma melhor leitura, ela baseou-se na substituição da importação. O que é essa substituição da importação? Essa substituição da importação, ela consiste no momento em que um país deixa de produzir, aliás, deixa de importar para produzir aquilo que antes importava, e nesse sentido, o Brasil ele é caracterizado por essa situação. Substituição de importação, momento em que o Brasil
passa a produzir o que antes importava. Então, essa informação está correta porque ela também disse que a Coreia do Sul transformou-se num país plataforma de exportação. Antes da gente passar para a próxima questão, a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala em guerra, a gente fala logo em tragédia. Pensa, lembra-nos logo uma tragédia, a morte de milhares de pessoas, gastos financeiros terríveis. Nos lembra atraso econômico, porque para você se meter numa guerra, a sua economia fica defasada. Mas a guerra, em algumas situações, ela traz benefício. Veja pela questão brasileira. Qual foi a importância da Segunda Guerra Mundial para a economia brasileira? Gente, durante a Segunda Guerra Mundial, as potências envolvidas no conflito pararam praticamente de produzir. Então vejam bem, Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, eles agora não estavam produzindo, estavam inseridos no contexto da guerra. Era necessário que alguém aparecesse para produzir. E aí a gente vai ter que ver que esta Segunda Guerra Mundial, tanto a Primeira já como a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser muito importante porque a gente, de país importador, a gente vai ter agora que produzir para o nosso consumo, porque as potências estavam inseridas no contexto da guerra. Então, substituição de importação, modelo que trouxe para o Brasil a oportunidade de se industrializar. Voltamos para a tela agora. Nós vamos agora com a segunda informação. A segunda informação, ela diz: justifique a afirmativa. A expressão país subdesenvolvido, industrializado, é correta, pois a industrialização não deve ser confundida com desenvolvimento, ok? A expressão país subdesenvolvido, industrializado, é correta, pois a industrialização não deve ser confundida com desenvolvimento. Então, voltando para cá, pessoal. Voltando para cá. Em um determinado vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, houve uma questão parecida com essa, que ela dizia o seguinte: por que o Brasil é considerado um país subdesenvolvido, industrializado? Primeira coisa que eu sempre digo para os meus alunos, tanto lá do Salesiano como da rede pública, lá do Anísio Teixeira, nós não podemos confundir desenvolvimento com industrialização. Porque o desenvolvimento econômico é um desenvolvimento às avessas. Não adianta você querer construir, tá certo? Para tanto crescer economicamente, se você não vai combater as características do subdesenvolvimento, que são as desigualdades sociais e a elevada dependência econômica. Veja bem, o Brasil hoje ele se posta entre as 10 maiores economias do mundo. Para se ter uma ideia, nos últimos 15, 20 anos, a nossa economia ela cresceu de uma maneira significativa. A transição desses governos, o final do governo militar, o início dos governos democráticos, contribuíram para isso. O Brasil vai ter um crescimento econômico agora na década de 90, no ano 2000 recentemente. Hoje o Brasil ele se comporta como uma das economias assim mais expressivas do mundo. Agora é o tipo da coisa, nem só de economia vive uma sociedade para se tornar livre, independente. O Brasil tem hoje, gente, um elevado índice de miserabilidade social. Para se ter uma ideia, nós temos aí milhões e milhões de analfabetos. A nossa qualidade educacional, eu tenho batido muito nessa tecla, deixa muito a desejar.